livre, a gente, pô, tem um cara que fez alguma coisa que é parecido, vamos pegar, vamos modificar e vamos usar da mesma forma que a gente também pode distribuir. Esses são os números. E tem mais fotos. Aqui são os Dells. Aqui em cima daquele Dell eu falei lá que era do banco de dados. Outras duas Dell. Aquelas outras fotos que eu mostrei, a gente só comprou Dell essa aqui, né? No começo. Tem 5 máquinas dessa aqui, dessas PowerEdge grandona de torre. E a Dell nos deu aquela outra máquina lá, que parecia no servidor de e-mail. Uma dessas outras máquinas, a gente chegou um dia na empresa, a Dell entregando a máquina, não, é doação. A gente falou, não, mas a gente não quer isso aqui, a gente não pediu. A Dell doou uma máquina dessa porque é AMD. Ela doou porque foi um case até legal. Um dos funcionários da Dell que faz venda de hardware, ele foi lá do Store Data Center e não tinha, ele falou assim, no Brasil a gente nunca viu um case igual a esse de virtualização com chain em produção. Nos Estados Unidos é bastante, falou que é bastante utilizado, e ele não tinha visto ainda um case de virtualização desse no Brasil. E passou, ele não falou nada que ia doar uma máquina, e chegou uma máquina daquela lá de um U, e a Dell conversou com a AMD e falou assim, eles estão virtualizando muito com Intel lá, então vamos colocar a AMD lá dentro. Então a AMD doou um, a gente gostou e comprou outro igual. Pelo tamanho dele, aquela foto tem um lugar que vai ser mudado. Então, tem esses 3 servidores, aqui atrás é cliente, né, Colocation, Data Center. Esses 3 servidores são nossos. Atrás aqui tem um outro rack com mais um servidor nosso. Já foi mudado, essa foto é um pouco antiga. Então tá, o que mudou? Vou dar um panorama do que mudou com a gente. Então, como eu falei, mudou a utilização de hardware. Antes eu tinha que ligar, eu queria os servidores precisavam ser isolados, eu precisava ter servidores diferentes. E eu pegava uma máquina que a gente tem, a pior servidor que a gente tinha lá, a pior hardware que a gente tinha lá seria um Atom XP com 256 de RAM ou 512. Eu ligava essa máquina. Só que em nenhum momento ela ficava totalmente ocupada o processamento dela. Então tinha um hardware ligado, gastando energia elétrica, sem utilizar o máximo que ele poderia me dar. Aí o que a gente fez? Virtualizou. Pega os 5 dessas máquinas e põe numa máquina melhor, Pentium 4, 2.4 com 2 GB de RAM. Pô, já me ajuda. Foi isso que a gente fez, pegou, desliga os 5 delas e liga em uma. Então, isso aí, a otimização de hardware foi absurda com a virtualização. Eu poder desligar as 5 máquinas físicas, ligar numa máquina só, embora o investimento dessa máquina seja um pouquinho maior, mas ao longo da utilização fica melhor. Por quê? Energia elétrica. A energia elétrica não só de o equipamento ficar ligado, mas de custo de ar-condicionado para resfriar os servidores. Tem um custo, o ar-condicionado tem que ficar ligado, mantendo uma temperatura, e quanto mais máquina ligada, mais tempo o ar-condicionado vai ter que manter ligado para resfriar. Aqui a gente não sentiu ainda muito a diminuição no gasto, porque eu simplesmente deixei de gastar mais. Eu não fiz um negócio assim, eu tinha 100 e diminuí para 50, não. Eu ia ter que aumentar mais 50 e não aumentei esses 50, então continuou como estava. Mas como isso me deu uma diminuição de espaço físico, nós vamos mudar para outra sala os servidores, aí nós vamos poder desligar um do ar-condicionado que é de 90.000 BTUs, então isso aí vai dar vou poder operar com um ar-condicionado só, o outro vai continuar lá, se eu precisar ligar eu ligo, mas vou poder operar com um ar-condicionado só. A partir daí, o consumo de energia vai cair bastante. E aí, com isso tudo que a gente mudou, serviços prestados foram bastante melhores, assim, em termos de taxa de envio de e-mail, de acesso a banco de dados, a velocidade do sistema. Eu consigo escalonar melhor. De que forma? Eu preciso de um servidor web novo agora. Antes eu tinha que pegar uma máquina, levar na bancada, colocar um CD-ROM ou instalar pela rede, instalar o servidor, instalar o sistema operacional, instalar o Apache, colocar na rede e clusterizar, porque a gente trabalha com cluster para balancear a carga. Agora eu tenho uma máquina virtual lá, já tem uma máquina que a gente chama de base, é uma imagem prontinha lá dentro, eu vou lá e faço o quê? Clono essa imagem, jogo para uma outra máquina virtual, levanto ela, configuração de rede, instalo o que eu preciso, pô, tá pronto. É muito mais fácil, muito mais rápido eu escalonar. Aconteceu isso, uma máquina que cuidava de uma parte de e-mail, né, que é o bounce, que é o retorno de e-mail, né, estava muito travada, com muito e-mail na fila, eu preciso melhorar isso aí. O que eu vou fazer? Clonei essa mesma máquina, levantei ela como se fosse outra máquina, mudei o IP, configuração de rede, subiu em meia hora, eu consegui fazer o trabalho que ia demorar umas 2, 3 horas e está funcionando. E prevenção de desastres, isso é muito legal, que a partir do momento que eu tenho uma máquina, eu tenho uma imagem de cada máquina. Então, como se eu pegasse o HD, imagina esse laptop aqui, eu pegasse e conseguisse tirar uma foto do HD do que tem lá dentro.
E isso ficou muito simples, porque antigamente eu tinha um servidor com HD em N máquinas, agora tem uma máquina com N HD dentro. Então, eu bato uma foto, faço backup de todo o sistema operacional, não é só das configurações, não é só do banco de dados. Que chama de snapshot, eu bato um snapshot dele, copio tudo e vou ter esse HD onde eu quiser. Deu problema na máquina, restauro o snapshot. Para prevenção dos desastres, isso foi muito legal. Isso foi aliado com o LVM, tá? Que é uma tecnologia de particionamento do Linux mesmo. Tá, legal, virtualização é bom, por onde começar? Quero começar a virtualizar em casa, quero começar a brincar, como que eu começo isso aí? Primeiro, entendo o conceito de virtualização. É virtual, não tem mais a máquina lá. Até o segundo vídeo eu falo assim, ó, tem que romper o paradigma de levar o monitor, o tecladinho e ligar lá no servidor. A gente, como é muito servidor, quando estava físico, pô, deu problema no Web 1, não conseguia acessar remoto, pegava o tecladinho, o monitor ia lá, ligava no servidor, daí vamos ver o que está acontecendo. Tem que romper isso, não existe mais. Você não tem mais, você vai ter uma máquina só. Só que essa máquina vai ter N consoles. Ela vai ter N servidores dentro dela, quando você achar que ela suporta. Então você tem que romper esse paradigma. Você não vai poder mais levar o tecladinho, o monitor lá, ligar lá e sair mexendo no servidor.